Que bom que ela está de volta ao quadro Bom Sabor. Isa, tudo bem? Bem, você Seja tá? muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu me lembro da última vez que a Isa participou, com bolo, torta, cheio de paçoca, amendoim, coisa boa demais. E hoje a Isa traz pra gente uma dica também muito gostosa e excelente sugestão para aquelas pessoas que trabalham com festas, que querem dicas de docinhos. É um brigadeiro branco para modelagem, né, Isa? Isso mesmo. A gente resolveu trabalhar só a modelagem, porque bastante gente trabalha com massa de leite em pó. Eu vou passar uma dica minha que eu uso brigadeiro branco. Tá. Então, assim, as receitas eu vou explicar direitinho, mas é bom mais a modelagem, que às vezes as pessoas têm mais dificuldade. Perfeito. Nós vamos mostrar aí alguns dos docinhos da Isa. Tem palhaço, de repente, se for o tema da sua festa que você está programando. Você pode fazer também de bichinhos, né? Isso. O safari. E aí a gente tem aí o elefante, macaquinho. Você pode brincar, deixar a imaginação Eu escolhi fluir. o tema circo, né? Que então, hoje em dia não pode mais, mas tem os bichinhos do circo, né? Que seriam esses bichinhos que eu escolhi e tal. Mas daí dá pra fazer uma mesa muito bonita de circo. Legal, né? a gente Festa faz um de aniversário na floresta. palhaço. Isso, e eu fiz um bolo falso em cima, que tem um coelhinho saindo da cartola. Legal. Daqui a pouco a gente passa então todas as dicas. Antes da modelagem, então só me explica como é que você fez o seu brigadeiro branco, a sua pastinha pra gente. Porque não é só decoração, viu, gente? É docinho bom, inclusive o sabor é bem gostoso. Isso, ele é bem gostoso mesmo. Então ele vai o leite condensado, que são 2 latas. Aí vai colocar na panela as latas e é bom seguir essa ordem mesmo. Colocar o leite condensado, vai 1 colher de farinha de trigo, coloca a farinha de trigo, mexe com o fouet ou com uma colher até dissolver bem, porque se não fizer esse processo, ele pode formar grumos, certo? Colocou ele, daí coloca, são 4 ovos inteiros mesmo, não é para estranhar, é isso mesmo. São 4 ovos inteiros, primeiro vai colocar as claras, mexe ele também, vai ficar uma massa mais densa, aí coloca a peneirada, as gemas, mexe tudo, vai ao fogo e vai mexendo sempre, ele vai ter a impressão que começa a empelotar. Não é para ficar desesperado, é isso mesmo. É isso mesmo. Continua mexendo. E você mistura os ingredientes antes de levar ao fogo. Isso. Então, 2 latas de leite condensado, Isso. misturo 1 colher de farinha de trigo. Mexo bem. Isso. Aí eu vou acrescentar as São 4 quatro claras e isso. depois 4 gemas, uma Isso por uma. mesmo, perfeito. Mexendo. Mexeu tudo. Misturei tudo, aí vai pro Vai ao fogo. fogo. Isso, daí mexendo sem parar, tem um momento que ele vai formar uns grumos que parece que vai empelotar. Ele não vai empelotar, continua mexendo. O ponto dele é só tem um jeito de ver. Levou o fogo, ele começou a engrossar, está desprendendo da panela, vai passar um pouquinho de manteiga na mesa e pinga uma gotinha lá. Aí vai vir na mão e tentar fazer uma bolinha. Formou a bolinha que não está grudando na mão, é o ponto. Tá. É só isso. Põe um pouquinho de manteiga na mesa, põe um pinguinho desse doce que é para ele da panela. esfriar. Isso. Tá. Aí passa um pouquinho de manteiga na mão, enrola na mão. Se ele enrolar perfeitamente, é o ponto. Certo. Se ele estiver grudando, não está bom ainda. Porque daí na hora de modelar vai ficar mole, tá? Então esse é o ponto. E aí, em relação à aparência, é mais ou menos a consistência de um brigadeiro mesmo? É, mais ou menos, mas Isa? ele fica mais pesado, olha. Tá vendo? É uma massa um pouco mais pesada. Mais firme. Isso, certo? Aí pode colorir da maneira que quiser, né? Corantes gel, líquido de preferência não. Desculpe, minha unha tá dessa maneira, mas é por causa dos corantes. Do corante. E daí às vezes a gente não consegue. A gente estava adiantando aqui também um pouquinho passo a passo. Então, daí aqui assim, ela vai ficar nessa cor. Tá. Ele fica mais difícil quando as coisas são azuis. Né? Tem que colocar bastante azul para ele chegar, né? Porque como a massa é amarelada, se colocar pouco azul, ele vai para verde. Tá. Então quem quiser azul tem que ser bastante tem que azul. tem que colocar uma quantidade boa, mas sempre em gel, tá? Tá, então em gel. Isso. Daí se for cor de pele, é só colocar um pouquinho de marrom. Eu deixei bem clarinho, porque às vezes a cara do palhaço é mais para branquinho, eu pus só um pouquinho de marrom na minha massa. Então, olha, para você ver, é uma massa ótima para trabalhar. Ela é muito gostosa. Né? Você já comeu da outra vez que eu te dei, né? Aprovei. Então, que bom. Recomendo. Então, a gente só coloca, olha, para você ver, é uma massa boa, não fica grudenta nada na mesa, certo? Então, faça um rolinho e daí vai cortar o tamanho que é o doce, tá? Antes de eu começar a modelar, eu só vou explicar o seguinte. É bom ter uma cola que a gente chama de cola de CMC.
A cola de CMC é o seguinte, existe um produto no mercado que chama CMC mesmo. É um potinho, é um pozinho desse. E aí você vai misturar para uma colherzinha de café, meia xícara de água. Você vai misturar e você vai ver que ele não mistura. Eu falei, Isaura, você tá louca, né? Mas é isso aqui, ó. Ele vai ficar assim. Deixa descansar, pode fazer ele, depois guardar num pote e utilizar como eu fiz aqui. Eu tenho meu pote, só que eu vou utilizar só um pouquinho para ele não estragar. Tá? Então vai deixar isso daqui descansando uma meia hora e ele vai chegar nessa consistência. E depois parece uma clara. Parece uma clara, verdade. E depois eu vou armazenar isso na geladeira? Isso. Então, tira só a parte que você vai utilizar para colar ali as pecinhas, que nós vamos usar a orelhinha e tal. Isso serve para colar qualquer coisa, mesmo no bolo, que a gente vai colar estrelinhas, essas coisas. Então, a gente utiliza essa cola. É a cola da culinária, essa. Para a gente não usar clara. Hoje em dia, é melhor não utilizar, certo? Então, ela vai ficar descansando. Talvez até o final da nossa apresentação ele vai ficar mais transparente, mas ele vai chegar nessa consistência. Perfeito? Então, é só isso. E as estecas. As estecas é necessário ter. Quem não tem vai ter que usar palitinho, essas coisas, mas é bem interessante ter as estecas. Eu tenho também algumas canetas com corantes comestíveis, que eu fiz lá no olhinho do palhaço, eu utilizei elas, certo? As estecas servem para marcar, fazer a marcação do olho. Vamos começar a modelagem, Isa? Então, aí a gente já vai usando as ferramentas, o pessoal eu vou de casa fazer já vai acompanhando. o palhacinho, tá? Tá. Então, sempre vai no redondo, para alisar a massa, certo? Se eu for fazer a carinha redonda do palhaço que eu tenho ali, eu só vou alisar ela e deixar bem lisinha, certo? E se eu for fazer o outro rostinho, que é um pouquinho diferente, eu também faço a bolinha, aliso bem, com o dedo só no meio. Deu pra ver? Deu. Tá. Então, colocou aqui, nós temos duas carinhas. A esteca, com essa parte, ou pode ser um palito de churrasco, quem não tem um palito de dente. Tá. Só esse daqui, eu vou fazer o olhinho. Que são esses dois aqui, certo? Então, aqui eu fiz o olho dele. Se eu quiser fazer uma boca sorrindo, vou virar um pouquinho. Aí eu venho com a esteca e abro um sorriso nele, certo? Então aqui eu tenho já a carinha e a partir dessa carinha eu posso fazer outros personagens também. Nesse daqui, que é o redondinho, eu utilizei corante branco para fazer a boquinha. Eu pintei com corante branco. Você levantar ele? Sim? Isso, pode fazer aí em cima mesmo, que a nossa imagem fica até melhor, Isa. Aí. Sim. Aqui eu tenho a boquinha dele, certo? Esse daqui, ele está sorrindo tipo com o olhinho fechado. Então eu vou pegar o corante, um pincel bem fininho, certo? E vou fazer como se ele estivesse dando risada, mas com o olhinho fechado. E aqui eu faço assim, perfeito? Deixar ele viradinho assim. Eu tenho aqui glacê real. O glacê real a gente compra também em lojas que vende chocolate, que vende os corantes, tudo. É um pó, bate com água só na batedeira, tranquilo. E ele vai chegar nessa consistência que dá para utilizar. Eu poderia fazer, colorir, fazer os cabelinhos do palhaço, como eu vou preencher os olhinhos dele. Então, aqui eu fiz um furinho. Eu vou só preencher. Preenchi os olhinhos. Aí, com a colinha,
Aqui eu vou passar um pouquinho de cola para pôr o nariz. E aqui também. E aqui para pôr os cabelinhos. Tem uma técnica bem legal para colocar cabelinho, que é feito na peneira. Uma peneirinha que todo mundo tem em casa, para quem não tem grandes habilidades. Aí pode escolher a cor que quiser para o cabelinho dele. Sempre tem que amaciar ele para a massa ficar bem legal. Pega um pedacinho da massa, coloca dentro da peneira e aperta. Certo? Aí vai pegar um pouquinho dela Legal. e vai colar aqui. Se a mão não tremesse, ela vai. Aqui, peraí. Isso. Muito legal a dica da peneira, viu, Isa? Legal, né? Dá pra fazer, O cabelinho certinho. dá pra fazer miolo de flor também, com essa mesma técnica. Olha, aqui então a gente vai fazer com gotinhas. Pequenas gotinhas. A gotinha é legal, mas esse com a peneira, o cabelinho É outra coisa, ciozinho, né? ficou muito bonito. Engraçadinho. Isa Ubaldini participando hoje conosco, trazendo o brigadeiro branco de modelagem. Aqui. Agora eu vou passar aqui em cima, só para dar o acabamento. Vou pegar um pouquinho de pasta preta. Muito simples. Quando se trata de docinho, a gente tem que trabalhar bastante. A gente não trabalha tantos detalhes, olha, mas é bem rápido e fica bem perfeitinho, certo? Colocou aqui. Você fez um círculo achatadinho, tá vendo, gente? Ó. Sim, colocou uma bolinha ali. Claro que poderia pôr um conezinho, né? Aí vai dar do que a pessoa escolher. E aqui, Tati, olha, só vou colocar com a pontinha, vou fazer os olhinhos dele. Certo? Com calma em casa fica bem legal. Aí o principal do palhaço, né? O narizinho vermelho. Com certeza. Senão, não fica com carinha de palhaço. Então, aqui com a canetinha, olha, é só fazer as marcações. Pode fazer aqui. Interessante essa canetinha, né? Ela é comestível, viu? Para quem comprou uma canetinha, é só tirar a parte de trás aqui e preencher com corante líquido. Certo? Deixa eu só fazer um sorriso nele. Nós vamos divulgar todos os contatos da Isa Ubaldini. Você que quiser, de repente, outras dicas, você que trabalha com festas. Gostou? Ficou bom? Arrasou. Olha, Guta, esse daqui que já tá prontinho, esse aqui. Os palhacinhos. Parabéns, Luísa, muito legal. E eu quero que você volte também para depois ensinar pra gente esses bichinhos muito fofos que a gente tem aqui também compondo o nosso cantinho. Tem o elefante. Olha, a juba do leão é feita com essa mesma técnica. É verdade. Olha aqui, Sim. meninos. Ah, tá aqui a câmera. Olha lá. Com a peneirinha, né? Isso, com a Mesmo que a peneirinha. gente fez o cabelinho do palhaço. Isso. Aí eu vou aproveitar Mesma então e experimentar o leão. Posso, Isa? Fique à vontade, qual você quiser. Nosso docinho. E muito bom. Mas dá um aperto no coração, né? Desmanchar, fica tão bonitinho. As crianças vão gostar, tenho certeza. E os adultos também.
Isa, parabéns. Viu? Obrigada. Arrasou. E volta para fazer os Volto. bichinhos? Volto, Pode ser, a gente sim, faz aí claro. o elefante Sim, macaquinho. e toda a floresta no decorrer dos próximos programas. Turminha, vou aproveitar, fica mais uma dica do programa.